Professor Ellison, agora com a decisão do STF, eu aplico essa sistemática também para os débitos da Fazenda Pública? Como assim? Suponhamos que você é advogado e entra lá com uma reclamação trabalhista do empregado público. E aí a Fazenda Pública é condenada. O STF já havia decidido que, quando se trata de fazenda pública, quanto à fazenda pública, a gente não aplicava o índice da correção monetária. O STF vinha, então, e estabelecia o seguinte, quando se tratava de débito da fazenda pública. Falava, olha, na fazenda pública, a correção monetária, então aqui a correção monetária, era com base no IPCAE. Então, eu pegava lá desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da administração pública e aplicava o IPCAE. E os juros dos débitos da Fazenda Pública eram aqueles ligados à caderneta de poupança. Então, os juros da caderneta de poupança vem, então, o STF e aplica essa sistemática para os empregados públicos. Agora, nós estudamos no vídeo anterior que o STF reconheceu a inconstitucionalidade da taxa TR para os créditos dos particulares também, mas lá ele aplicou o IPCAE só para a fase pré-judicial, que a gente já estudou o que é no vídeo anterior. E para a Fazenda Pública? Eu vou aplicar o IPCAE só na fase pré-judicial e depois eu começo a aplicar a taxa Selic ou eu continuo com a sistemática anterior? Na própria decisão do ministro Gilmar Mendes, ele faz toda uma elaboração para explicar qual foi a sistemática adotada pelo STF no julgamento ali que afastou a incidência da taxa TR dos débitos da Fazenda Pública. E ali era toda relacionada a um princípio, teoricamente, da isonomia, relacionado ao próprio contribuinte. E aí entendeu-se que não poderia ter uma diferença entre aquilo que pagava a administração pública e aquilo que o contribuinte ia pagar. De modo, então, que definiu-se esta sistemática pensando no contribuinte e no próprio Estado. E isso ligado aos débitos da Fazenda Pública. Quando vai para os particulares, diz o ministro Gilmar Mendes que eu não deveria aplicar a mesma sistemática. Ou seja, com base nessa decisão, se eu tiver um empregado público, os créditos do empregado público vão continuar sendo atualizados da mesma sistemática que já eram, aplicando lá o IPCAE e os juros de acordo com a caderneta de poupança, observando lá a OJ, número 7 do Tribunal Pleno. E a gente vai, então, continuar tendo essa sistemática. Para os particulares, aí sim, eu vou incidir a ADC 58, 59, impondo na fase pré-judicial o IPCAE e na fase judicial a taxa Selic. Não tenho dúvida que nós começaremos a ter discussão do princípio da isonomia entre os próprios empregados. Por que o empregado que trabalha no mesmo estabelecimento, só por ele ser terceirizado, o índice dele de correção, nos dias atuais, muito prejudicial em relação ao do empregado público, por que ele tem que ter só taxa Selic e o outro é IPCAE mais lá o relacionado à caderneta de poupança? Então, nós vamos começar a ter essa discussão e você já levante isso, evidentemente, na sua peça, essa violação aí do princípio da isonomia, embora, no primeiro momento, nós podemos ali ter alguma discussão, mas a decisão do STF ela não deixa muita margem. É perigoso a decisão do STF, por ser uma decisão vinculante aqui neste caso, eles interpretarem ela no sentido de que se aplica também aos empregados públicos. Então, piorar ainda mais a sistemática que a gente está nos dias atuais. Ao invés de aplicar para aqueles empregados que prestam serviço na administração pública, ainda que não seja empregado público, a ideia dos empregados públicos, ou aplicar isso para todos os trabalhadores, é perigoso ficar ao contrário. E aí
aplicar inclusive para os empregados públicos a sistemática dos empregados particulares, incidindo a decisão do STF de fase pré-processual, IPCAE, fase judicial, taxa Selic. Vamos parando aqui nessa dica e eu trago outras dicas para vocês. Não se esqueçam de deixar suas dúvidas aqui, que eu vou gravando nos próximos vídeos a respeito da decisão do STF, qual a dúvida que você tem que a gente vai tratando. Ok?